Vou falar do Muladhara Chakra, que é o tema de nossa aula. Ele é o primeiro chakra, também conhecido como chakra raiz, ou chakra terra, ou chakra fundamento, e ele vai ser o tema que nós vamos explorar na aula de hoje. Então, chakra básico, ou raiz, ou Muladhara, é o sânscrito para fundamento. É o centro de força que se localiza no plexo pélvico e entre o ânus e os órgãos genitais, no finzinho da coluna vertebral. Essa região a gente chama de períneo, que é uma faixa de pele que a gente tem ali e que ela se localiza justamente no ponto em que a nossa coluna vertebral termina. É importante saber que o chakra básico, apesar da gente poder fazer a leitura tanto no pubis quanto nas nádegas, ele não está apontado ali, ele está apontado para baixo, para o centro da Terra, é como se fosse um cone que descesse por essa região. Apesar do desenho trazer ele como se estivesse na região pélvica, ele não está, ele está apontando para baixo. O plexo pélvico ele pega toda essa região. Ele é o responsável pelo corpo físico como um todo. E só as glândulas de manifestação é as glândulas ou ovário. Dependendo da tradição, é dito que as glândulas são suprarrenais. Por que nós colocamos como sendo as glândulas, né, no lugar das suprarrenais? Bom, a palavra que define, a palavra que bloqueia o chakra básico é medo. E a gente tem resposta do medo através da liberação da adrenalina. Então, quem libera adrenalina é suprarrenais. Contudo, a palavra que define o chakra básico é sobrevivência. E nós temos duas glândulas, dois pares de glândulas, tanto no masculino quanto no feminino, que são responsáveis por fazer a sobrevivência da espécie acontecer. E não é a suprarrenal, são as glândulas. Então, por isso que elas são colocadas, por isso que eu coloco elas como sendo a glândula do chakra básico. Na dúvida, entra na energia, percebe a região e vê no teu corpo onde essa energia está batendo. Mas o chakra é responsável pela vitalidade e a forma do corpo. Sendo o corpo físico funcionamento básico semelhante ao dos animais, o chakra básico rege os instintos, sendo o principal deles o de sobrevivência. Logo, qualquer coisa que afete a sobrevivência do corpo físico, ameaça física ou psicológica, gera uma resposta nele. Portanto, ele é responsável por nossa sede, fome, alimentação, eliminação de dejetos e excretas, sono, pela reprodução da espécie. O principal agente bloqueador do chakra é o medo. O período de desenvolvimento do chakra é do 0 aos 7 anos, onde vivemos mais intensamente pelo instinto do que por outras características que compõem o humano. Como o chakra é responsável pela propagação da espécie humana, ou seja, pelo sexo, não o desejo sexual ou prazer físico. Estes pertencem ao segundo chakra. E seu órgão de atuação, seus órgãos de atuação, ele foi e ainda é em algumas em tradições terapêuticas deixados de lado. Então, olha só, coisa interessante. Por
que ele comanda a reprodução da espécie, ele está intimamente ligado, e não só por conta da região onde ele está, aos órgãos sexuais. Muitas terapias, assim como muitos terapeutas, principalmente aqueles muito presos aos dogmas judaico-cristão, nada contra a religião, mas os dogmas, quando visto por uma ótica muito seca, eles te impedem de ir além daquilo e compreender a verdade profunda que tem ali por trás. Então, como esse chakra trabalha com esses órgãos, então, a fim de não estimular o desejo sexual ou prazer físico que prende na terceira dimensão, blá 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 blá, não é ativado isso. Isso não é só terapia, não. Alguns passistas, né, alguns aplicadores de passe também passam por essa região muito rapidamente. E aí você vê o seguinte, por que eu coloquei ele como sendo excluído? A cor dele de manifestação é vermelho. A região que ele trabalha é intimamente ligada aos órgãos sexuais. E ainda ele trabalha com instinto, que é um traço animal, quer dizer, o animal tem, o nosso corpo físico é animal. Então você entende como isso faz com que o pobrezinho do básico seja extremamente colocado, excluído no contexto do chakra, sendo que ele é um chakra extremamente importante. Ainda hoje, há muita resistência em relação ao chakra devido aos conceitos criados por pensamentos religiosos, que tornaram o sexo baixo, sujo e pecaminoso. O outro fator que contribui para este aumento de resistência é o fato do chakra vibrar na cor vermelha, e também é associado ao demônio. Lembrar que a palavra demônio vem da palavra daemon, que significa espírito. Juntando todos esses fatos, é comum ver terapeutas evidenciando suas práticas e tratando de uma forma muito rápida o chakra raiz. Tem terapeuta que taca luz branca ali e isso acaba fazendo ele receber só um sétimo da energia que ele deveria receber. Não podemos esquecer que esse chakra nos ajuda a fixar no corpo físico e, portanto, para a reencarnação e para ancorar nossas energias à Terra. Sem ele, não poderíamos existir nessa realidade ou viveremos no mundo da Lua, por não estarmos devidamente aterrados. E aí a gente tem essa importância do chakra básico e que não é valorizado da forma como ele deveria ser, que é um agente de conexão com o plano físico e com o planeta. Se a gente pegar a árvore da vida, o chakra básico seria Malkuth, o reino, porque ele seria a manifestação do divino no plano material. Então ele está ligado ao corpo físico, que é um veículo perfeito de manifestação, e ele está ligado a, a esse contato com o planeta, com o natural. Então, vamos lá. O que o Muladhara Chakra tem de legal? Primeiro, além de tudo que eu já falei, as pétalas dele são 4, e aí à esquerda nós temos uma representação do chakra, segundo as pinturas indianas, muito bonitas por sinal, e no centro nós temos, na verdade a gente tem duas representações em relação a isso. A gente tem uma forma mais, nós temos uma forma mais nós temos uma forma mais gráfica, que é o da esquerda, e nós temos com as divindades que compõem esse chakra na direita.
E ao centro nós temos a fotografia Kirlian desse chakra. Então, vamos observar que na fotografia Kirlian, que é uma fotografia colorida, ela é colorida artificialmente segundo o parâmetro de foto. Eu não entendo bem da fotografia Kirlian, mas eu sei que ela permite a gente enxergar coisas que normalmente é só a intuição veria. E se a gente olhar para a direita, ali nós temos a representação das divindades que tem lá dentro. Então, essa figura de 4 cabeças seria Brahma, o Deus Criador. À frente dele está Dakini, que é uma das formas de que se manifesta a Kundalini. Então, a Kundalini é a mesma que Kali, que é a mesma de Durga, que é a mesma de Shauputri, que é a mesma de Mahagauri, que é a Parvati. Né? Tem vários nomes e várias representações, e ali ela vem como Dakini, que é a primeira forma da Kundalini. Então, nós temos uma energia criadora, que é Brahma, e nós temos o feminino receptor dessa energia, que é Dakini. E nós temos o animal, porque dentro da concepção hindu, todo chakra está associado a um animal, e esse animal é uma representação do elemento. Então ali a gente tem o elefante, sendo ele falando a respeito de estabilidade, de firmeza, de força, né, de força física, e está fortemente ligado ao plano material e ao instinto e plano material, o instinto e a força de materialização. E esse Lã é o Bija Mantra do chakra, do Muladhara Chakra. A gente pronuncia assim, ó. Lã. 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 Fazendo com que ele ative o chakra básico. Agora nós damos continuidade, aqui a gente vê a palavra do que ele comanda a parte instintiva do nosso ser. A palavra que define ele é sobrevivência e a palavra que bloqueia ele é o medo. E ali a posição dele, que é o ponto mais baixo dessa região que compõe o nosso tronco. Se a gente tem o tronco, esse aqui tudo, então ele está numa parte mais baixa, bem localizado perto dos membros inferiores. Sendo que nós temos também os órgãos que ele comanda. Isso é uma coisa muito importante, eu vou falar, dar um adendo a respeito disso. É muito fácil ver que, como ele está naquela região, ele vai estar comandando os órgãos reprodutores, nosso sistema esquelético, nosso sistema musculatório e nossas pernas, que é basicamente os componentes do corpo físico, né? Eu só não coloquei os outros órgãos do corpo físico, mas ele manda no corpo físico. Sendo esses que eu coloquei em destaque, como sendo aqueles que têm uma atuação mais intensa. A saber, todo chakra comanda toda a parte do corpo. Assim sendo, aqui a gente está falando de um apanhado geral em que o básico vai estar acumulando essas regiões. Mas a gente tem influência do básico em qualquer parte do corpo, na ponta do nariz, na ponta da orelha, no meio do peito. Então, por quê? Porque ele comanda o corpo físico.
Então, não se prendam ao conceito que somente esses órgãos é o que ele comanda, mas saibam que esses órgãos é onde ele manifesta com mais intensidade. A cor dele é o vermelho. Ele ativa com vermelho. E aí, quando a gente percebe no campo do chakra uma cor que seja diferente dessa que estava mostrando na imagem, nós temos que ficar alerta. Esse vermelho aí, esse vermelho bonito, é a cor natural do nosso chakra básico. Se ele estiver com tons pastéis ou ficando cada vez mais ralo, significa que nós temos um déficit de energia. E aí, nosso chakra está deficiente de energia e ele está apático ou desenergizado. Se essa cor ela for uma cor muito brilhante, mas muito brilhante mesmo, tão brilhante que chega a ser incômoda, de tão brilhante que ela é, a gente está com excesso de energia e o chakra está acelerado. Se essa cor, ao ser observada, ela tem formas mais opacas, como se tivesse sujo, como se essa cor ela fosse uma cor, uma sensação que ela está estragada. Você olha, ela está com, por exemplo, um carmesim, ou um vermelho veludo, aquele, só que mais bem opaco mesmo. Esse tipo de cor normalmente se diz que a gente tem um bloqueio do chakra básico no sentido de uma cristalização, uma energia retida ali que não está circulando, provavelmente algum processo que prendeu ali. E é importante também saber que o vermelho ele está ligado à ativação do chakra básico e por isso nos dá processo de calor, porque ele ativa a nossa musculatura ativa, ela gera calor para a gente. Então, por isso que a gente tem, a gente treme quando está com frio, que é para poder gerar calor através da contração e relaxamento dos músculos. O vermelho ele também ativa o nosso apetite. Então, o mote, o vermelho, quando ele é utilizado nesse sentido, é consuma muito. E aí a palavra consumo fica no sentido amplo. Tá? Lembrando que como o vermelho ativa o básico e o básico está ligado ao instinto, então ele vai estar falando para você consumir muito por questões de instintivas. Você vai morrer se você não consumir muito. Isso quando você não está consciente dessa ativação do vermelho. Porque quando você está consciente, você pode estar num ambiente extremamente vermelho que você não vai ficar com tanta fome e não vai tentar consumir muito. No geral, esse estado vai quando você começa a estudar mesmo sobre as cores. E aí você sabe que o vermelho tem essa influência. Da mesma maneira que se falta uma vitalidade no corpo, ou se eu está fisicamente cansado e quer dar uma ativação para que possa estar bem, né? Possa relaxar a musculatura, você pode, no geral, você escolhe o vermelho para utilizar-se. Lembrando que, de novo, a questão da inconsciência leva à escolha da roupa de acordo com aquilo que o chakra quer que você trabalhe. O chakra é uma unidade inteligente porque ele é dotado de ligação direta com a consciência. O cérebro saber ou não. Lembrando que a consciência está ligada diretamente ao plano divino. Então, ela não pede para que você saiba disso. Ela simplesmente faz. Então, uma escolha de camisa, uma escolha de roupa, ela é inconsciente enquanto você não prestar atenção em você mesmo. Quando você prestar, aí toda e qualquer roupa que você vestir, ele vai estar de acordo com a sua escolha daquilo que você quer trabalhar nesse instante.
O elemento metafísico do chakra é a terra, que é esse símbolo aí, e que faz alusão à estabilidade, à fertilidade, porque a terra também é considerado um símbolo de fertilidade. E a gente está falando literalmente do planeta Terra. Estabilidade, rigidez, inflexibilidade. Lembrando que a Terra é o representante do plano material, que é o que tem maior densidade. E por ter maior densidade, ele é inflexível, no geral. Né? Ele pode acabar se quebrando ao invés de dobrando. Então, lembre-se bem dessa passagem.